inclusive, que pessoas colocaram... Não, pessoas estavam colocando coisa pornográfica no chat. É link de coisa de pornografia e tal. Fora os endemoniados que não tem o que fazer, fica lá perturbando a vida dos outros. Como eles não vão poder reclamar de mim hoje, né, no chat, lixe-se, então. Mas eu sinto pelos irmãos que acompanham aqui sempre a gente, ok? De qualquer maneira, espero que você esteja aí ligado. A gente pode ver se a gente minimiza isso, mandando um telefone, de repente, o pessoal interagir, mandar pergunta, né, Vani? Pelo Instagram da IBD. Ok, é um caminho para a gente. Vamos procurar um caminho aqui para ver. Ali, ó, o Jaime, eu ia brincar com o Jaime aqui, que está me assistindo aqui. A voz é de Jaime, né? O André falou. Mas o pelo ali é de Esaú, mano. Ele botou ali uma coisa do Esaú ali. Deus abençoe. Irmãos, olha só, quem não adquiriu a revista ainda, a revista de professor é R$14, tá? Quem quiser ainda hoje adquirir aqui, fique à vontade. A gente vai colocar na mesa de cada um de vocês, né, o estudo lá do pastor Ricardo. Ele faz sempre esse material de apoio, essa apostila, esse material aí. Quem quiser ajudar, é R$5 cada uma dessas apostilas. É a partir dele. É o base, né? Quem quiser mais, aí, se eu tocar no coração, fique à vontade. Mas tá bom? E sempre traz algum complemento, alguma coisa interessante, alguma coisa a mais sobre a questão da lição, tá bom? E uma última coisa que a gente vai falar aqui, você acha que o pessoal viu aí na frente? Aí, Ivaninho, vem aqui, mostra aqui pra gente aqui. Não, deixa aqui. Traz aqui, Ivaninho. Nós estamos chegando próximo aí da nossa conferência de Escola Bíblica Dominical e a gente recebeu uma doação generosa aqui do Anderson Paulo, que nos doou algumas garrafas, dessas garrafas térmicas que as pessoas estão utilizando agora para esportes, para tudo, né? Para dar aula, para tudo. E bonitas mesmo, cara, bonitas mesmo. A gente está vendendo aqui, né, um precinho legal, R$40 a garrafa. Se alguém quiser adquirir, tem esses 4 tipos de modelos aqui, esses 4 modelos aqui, esse aqui mais de relevo, esse aqui de bico, né? E se alguém quiser, depois é só pedir ali que a Thaís disponibiliza aí para vocês, tá bom? É isso aqui. Se quiserem ajudar, acho que vale a pena. Além de comprar o material, que é belíssimo, bacana, a gente ainda vai aproveitar... Aqui, Ivani, por favor. Tirar esse material aqui para poder ajudar nos gastos aí da nossa conferência aí. As coisas estão apertadas aí, a gente vai precisar de dinheiro. Aqui, ó, vendido aqui para... É que nem leilão. Vendido aqui para o Ivanildo aqui. Deus abençoe. Depois acerta com a coisa ali. Tá bom? Revista, quem quiser revista aí pode pedir. E é isso, gente. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer. Tenho certeza que teremos uma aula abençoadíssima nessa noite. Está conosco aqui o nosso querido pastor Ricardo Silva, que vai ministrar essa lição para nós aqui. Vamos orar. Deus, louvamos o teu nome, Senhor, te agradecemos por esta noite que estamos aqui na tua presença, na tua casa, para ouvir, ó Deus, a tua palavra. Que tu possas, ó Deus, abençoar o Ricardo, que ele possa transmitir, Senhor, da tua parte, algo relevante para nós, Senhor, edificante, abençoador. A tua palavra, Senhor, é que nos nutre. Ela, ó Deus, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Por isso, ó Deus, abençoa o teu servo, para que ele possa transmitir, ó Deus, a tua mensagem, Senhor. Falar, ó Deus, sobre essa importante lição, que possamos sair daqui abençoados, Senhor, possamos sair daqui bem nutridos, Senhor, pela tua palavra. Ajuda, Deus, o teu servo, abençoa, Deus, aqueles que estão nos assistindo pela internet, que a tua graça, o teu favor, a tua boa mão possa nos acompanhar nessa noite. Pedimos a Deus a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, recebam com carinho nosso querido pastor Ricardo Silva. Ricardão, mete bronca aí. Fica à vontade. Tá. Não chora, não, você não vai. Tá. Aproveita se você quiser pedir oração que você falou. A paz do Senhor, meus irmãos. É uma benção, né, meus irmãos? Vejam como é que são a situação. Estava conversando com o pastor Ronaldo,
a filha foi necessário ficar internada para cuidar de uma hérnia volumosa, segundo assim os médicos. Aí ligam hoje à tarde lá para casa falando que a menina, depois de uns exames, está com leucemia. Mentira. Querendo dinheiro. Sério, irmão. E muito sério. É isso aí, irmão. Para ver quando você tem que estar ligado em Deus e ligado em outras coisas, senão vai embora. É, irmãos? Mas ficou claro que não tem nada a ver. Mas o Senhor é bom. Amém, irmãos? O Senhor é bom. Graças a Deus. Então, depois, irmãos, lembrarem, só orar para que, caso seja necessária a intervenção lá cirúrgica, o Senhor continue dando vitória. Amém, irmãos? Bem, irmãos, estamos aí com a nossa lição sobre pilares da teologia prática. Amém? E eu gosto sempre de iniciar fazendo aqui a leitura na parte sobre os objetivos. Afinal, é sempre interessante entendermos qual é o alvo de cada uma lição. E os objetivos já vão cooperando conosco, diz aí. Ao término do estudo bíblico, o aluno deverá ser capaz de entender as necessidades e as características do ministério diaconal. Eu gostei muito dessa colocação, ministério diaconal. Ministério diaconal. Certo? Vamos lá. Identificar as qualificações do diácono e discernir o valor do ministério diaconal. Pronto. Isso daí vai nortear as nossas aulas a serem ministradas nesse próximo domingo. Antes de iniciar, louvar ao Senhor por estar aqui com os irmãos mais uma vez. Agradecer aqui ao nosso pastor Ronaldo, obrigado. Pastor Edivanei me deu aquela força sempre. Edivanei é uma benção. Nosso jovem, como é que é o nome dele? Gabriel, amém, irmãos? Gabriel também. Deus abençoe. É um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez. Os irmãos têm mãos aí, um exemplar desse nosso trabalho que preparamos para estar ministrando aos irmãos. Na verdade, toda aula que eu dou, indiferente de onde eu estiver, eu preparo uma apostila. Tá certo, irmãos? E aí depende muito da inspiração. Tá certo? Então, os irmãos têm um material aí de 5 folhas que, entendo, vai cooperar para que o irmão possa desenvolver uma aula, se assim for lhe dada a oportunidade neste próximo domingo. Senão, o irmão poderá arquivá-la para futuras pesquisas. Amém, irmãos? Mas, bem, vamos então dar início aí à nossa aula. E nela temos aí, ó, o ministério diaconal. Para baixo. Então. Fica tranquilo, isso acontece mesmo. Sempre para baixo, meu jovem? Então vamos lá. Amém, irmãos? Temos aí uma breve introdução que você também tem aí na sua apostila. Vamos aí ler. Todo obreiro, independente da sua função eclesiástica. Amém, irmãos?
vamos aí entender que o primeiro conceito de diácono é servo. Então, esse conceito de servo servirá para todos os ministérios. Então, seguindo uma visão, servo diácono, servo presbítero, servo evangelista, servo pastor. Então, qualquer ministério a ser exercido, a visão é de servo. Ok? Vamos lá. Que precisa exercer com amor e doação o ministério confiado a ele pelo Senhor da seara. O diácono necessita compreender que não é serviço mais glorioso e digno de honra do que servir a amada noiva do Cordeiro. Isso daqui é sempre bom de ressaltar, porque pessoas têm uma visão equivocada sobre a função diaconal. Ele acha que está lá, é o finalzinho do ministério. Né? A ponta elitizada lá é ser pastor. Aí olha lá, quem é diácono? Não é assim, não. É ministério. Tem o mesmo valor de presbítero, pastor, evangelista. É o mesmo valor. Mas tem gente que tem uma visão distorcida, que não é a visão bíblica, mas tem uma visão distorcida. Então, a pessoa, às vezes, fica naquele afã de deixar de ser diácono. E Deus falou, filho, o que eu quero para você é ser diácono. Não esquenta se eu quero que o outro seja pastor, não, tá? Fica na tua. Porque, para mim, você é diácono. Agora, se você está querendo outra coisa que não é, você, com o tempo, vai aprender que não vai dar certo. Então, a gente tem que entender isso. Tá certo, irmãos? Pense numa igreja sem um diácono. Pense. O trabalho que é. Então, meu irmão, o diácono necessita compreender que não há serviço mais glorioso e digno de honra do que servir a amada noiva do Cordeiro e, para isso, necessita possuir qualificações para o serviço. Ok? Então, deixa eu ver se eu cheguei onde eu quero. Legal. Vamos parar aí. Antes de nós iniciarmos nessas qualificações, eu coloquei aqui algo que está na sua apostila aí, que quando eu finalizei não deu para inserir aqui, mas está inserido aí na sua apostila. O conceito da palavra diácono. Vamos lá. A palavra diácono vem do grego diáconos, que etimologicamente, ou na raiz da palavra, é ajudador, servidor, ministro e garçom. Nunca esquecendo que o conceito de ministro é servo. Quando você pega a raiz no latim, a palavra ministro é servo. Ministério é serviço. Então, propriamente dito, o que é um ministro? É um servo. O que é ter um ministério? É uma prestação de serviço. Acabou. Certo? Vamos lá. Na Grécia clássica, era o encarregado de levar as iguarias à mesa. Por isso a ideia de garçom. E manter sempre satisfeito os convidados. Não podia faltar nada à mesa. E quem fazia esse serviço antigamente era o diácono. E entendendo também que a palavra diáconos, servidor ou servo, é uma das 5 palavras no grego do Novo Testamento para servo. Tá certo? É uma das 5 palavras no grego do Novo Testamento para servo. Então, quem é o servo? Quem é o diácono? É um ajudador, é um servidor ou servo, é um ministro, no sentido de servo também, e garçom, aquele que serve
à mesa, aquele que não deixa faltar nada à mesa. Bem, esta palavra, a palavra diáconos, ocorre no original grego do Novo Testamento 33 vezes. Certo? Bem que quando você vai se deparar com a palavra em português diácono, você lê poucas vezes. Mas quando você vai original, aí a palavra servo, dependendo de alguns versículos, é diáconos. Ok? Bem, o termo diácono no Novo Testamento tem uma conotação tanto na forma específica ou geral. Então, dependendo do texto, pode ser na forma específica ou pode ser numa forma geral. Vamos lá. No sentido específico, se refere a pessoas com qualificações e deveres específicos. Um exemplo, você pegar Atos 6, você pegar 1 de Timóteo 3, a partir do versículo 8, Filipenses 1, então a ideia ali é no sentido específico, e acabou. Certo? No sentido específico, se refere a pessoas com qualificações e deveres específicos. No geral, é usada por Jesus em relação ao verdadeiro servo. Está lá em Mateus 20, 26 ao 28 e 26. Como também encontra-se lá em Marcos 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, servido, mas para servir. Todas essas palavras são palavras que têm a sua raiz em diáconos. Logo, claro é que Jesus é o modelo para o diácono. Ele é modelo para tudo, mas também para o diácono. Veja, o ministério, o diaconato é tão relevante que Jesus falou, eu vou vir como diácono. Então não é a raspa da raspa de ministério. Não é o primeiro degrau para alguém, eu acho que eu vou chegar lá para ser pastor. Não é assim, é ministério. Certo, irmãos? Vamos lá. E num sentido mais abrangente, aqueles que ministram o evangelho. Aí, a ideia de ministrar o evangelho sugere, primeiro, servo que ministra o evangelho ou o garçom. Porque toda vez que você também está levando a palavra, você é garçom. Você está levando pão. Você está levando alimentação para aquela multidão. Então, você é um diácono. Você é um garçom. É um dos sentidos no português para a palavra grega diáconos. Vamos lá. Aí você tem essas referências aí para depois dar uma lida. Bem, correspondia a pessoas nomeadas para servirem a congregação debaixo da supervisão de um presbítero. Então, já desde o Novo Testamento, tem-se a ideia que o diácono era aquele que com seu ministério servia a igreja, mas debaixo de uma autoridade. E, nesse caso, eram os presbíteros. É bom de mencionar que a ideia de presbítero, em algumas versões, vem presbítero, ancião, algumas vem bispo, e raramente, pastor. Certo, irmãos?
Os termos mais que enfatizam mais é presbítero e bispo. Tá ok? Depois, abaixo vem ancião e raramente pastor. Legal? Dá uma lida lá em Filipenses 1. Epístola aos Filipenses, capítulo de número 1 e versículo de número 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos. Alguma versão pode vir presbítero, mas não há problema algum, porque no caso bispo e presbítero, na luz do Novo Testamento, era a mesma função, e diáconos. Certo? Lá de Romanos 16, 1, vai nos apresentar a nossa irmã Febe. Certo? Então é interessante que a Bíblia apresenta, de um lado, a parte diaconal masculina, mas também tem a parte o quê? Feminina. Então, isso é claro nas Escrituras Sagradas. Ok? Bem, vamos agora à 1 de Timóteo, no capítulo 3, e vamos nos centralizar no versículo 1, no início do versículo 2. Vamos lá. Diz assim: fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Observe as palavras, aspira e a palavra deseja. Agora observa o versículo 2. É necessário. Versículo 7. Mais uma vez, também é necessário. Amém, irmãos? Primeiro, Paulo está expondo aqui a Timóteo, e é bom de dizer que 1 de Timóteo é uma epístola pastoral. Paulo está tratando com um líder de igreja. Timóteo estava liderando a igreja em Éfeso, igreja fundada pelo apóstolo Paulo, que também depois recebe a carta aos Efésios, e também recebe a primeira das 7 cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia. Ponto. Timóteo está liderando. Se alguém tiver dúvida, é só ler os 4 primeiros versículos do capítulo 1. Certo? Epístola pastoral. 1ª, 2ª de Timóteo e Tito. 3 epístolas pastorais. Vamos lá. Paulo agora está falando, Timóteo, vamos tratar um pouquinho aqui sobre ministros. Aqui Paulo fala de bispo, ou presbítero, ou ancião, ou pastor, tanto faz. Depois Paulo transita no campo de diáconos. Mas Paulo também depois vai falar sobre mulheres aqui. Nós vamos enfatizar o diácono, porque a ideia é essa. A nossa lição é essa. Mas eu acho interessante, olha as colocações de Paulo aqui, ó. Fiel é esta palavra, se alguém aspira. Primeira palavra. A palavra aspira no grego aí é oregedai. A palavra oregedai significa desejo ardentemente. Então, Paulo está falando não é só de uma vontade, de uma emoção. Estou emocionado. Não, filhão, não. Para com o negócio de emoção. É um desejo ardente que queima. Então, aspira. Olha só. Depois, Paulo continua. Se alguém aspira ao episcopado, aí ele diz, excelente obra, serviço, ministério. Aí ele diz, deseja. Mais uma outra palavra. Essa palavra desejo, almeja,
epitomei, no grego, significa desejo muito, ou desejar muito alguma coisa. Então, Paulo está querendo dizer, filho, você tem um desejo que arde no teu coração. Você deseja muito alguma coisa, legal. Legal, muito bom. Mas ministério não é só vontade, não é só desejo, não é só emoção. Aí Paulo vai usar 2 vezes uma palavra aqui, ó. 2 e o 7. No 2 e o 7. Ele vai falar, ó. É necessário. Paulo fala assim, parou aí, filhão. Está desejando, está queimando. Você almeja muito. Mas Paulo fala, tem que preencher qualificação. Não adianta só vontade. Tem que preencher requisito. Porque tem um monte de gente cheio de vontade, mas não tem qualidade nenhuma para aquilo, então não está. Amém, querido? Para ser salvo, é só crer. Para servir. Agora a gente tem que ver negócio aí para ficar legal. Tanto que essa palavra necessário, que Paulo usa várias vezes na sua epístola, mas como nessa ele diz, ó a palavra aqui, ó, dei, no grego. Essa palavra dei quer dizer obrigatoriamente, ou apropriadamente, ou adequadamente. Paulo diz, filhão, está ardendo, você tem isso como um alvo na tua vida, que Deus te abençoe. Mas, filho, é necessário. Vamos preencher requisito. Cadê o currículo do menino? E é interessante que essas qualificações não são estáticas. Elas são contínuas. Você tem que ter e elas têm que se aperfeiçoar em você. Não adianta você ter aqui, irmão, aqui, ó, ter entrado no ministério casado e daqui a pouco pintar uma outra. Paulo está querendo dizer, entrou com ela, segura a tua bênção aí, linda. Aqui, ó a ideia de Paulo. Paulo já coloca assim, é necessário que o bispo seja repreensivo de uma mulher apto para ensinar. Vamos botar aqui. Você já chegou ensinando bem, né? Não fica estático, não. Melhora. Cresça mais. Não acho que essa qualificação tem que ficar paralisada. Porque na ideia de Paulo, você tem que preencher requisito que te qualifique para servir. Então, está vendo que ministério não é como eu quero. É como Deus determina. E aí a peneira aqui, irmão, ó, vamos lá colocar aqui, ó, para o irmão ficar relaxado e tranquilo. A peneira não é de uma denominação, não é de uma convenção e não é de uma igreja. A peneira que nós estamos tratando aqui é uma peneira bíblica. Então, não queira entrar em determinações de função diaconal na tua igreja. Tem nada a ver. Lá o pastor ou o pastor presidente pode determinar, vai ser assim, 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 e vai ser aí, amém, glória a Deus. Nós estamos aqui em outro nível, que é Bíblia. Entendendo? Para você não se chocar com determinações que o teu pastor mandou. Glória a Deus, amém. O negócio aqui é Bíblia. Concorda comigo, irmão? Então, tenha esse cuidado na hora de dar uma aula, tá, irmão? Também quando vai falar de ministério, tá, irmão? Tem irmão muito bem qualificado para falar de ministério, mas não tem a ética do falar e queima. Então, não tem nada a ver com a ordem que o pastor está dando para a diácono, tem a ver com o que a Bíblia está falando, e aqui ensinei, acabou e fechou, e glória a Deus, e vamos embora. Está entendendo, irmão? Então, vamos lá. Aqui, Paulo não está falando só de vontade, não é só aspirar, desejar, mas será que eu tenho qualificações? Porque as qualificações vão moldar o meu caráter. E quando você pincela de uma forma geral, você vai ver que Paulo está falando de qualificações moral, social
família e espiritual. E Paulo não detalha tudo, porque se ele já jogou o princípio, aí Paulo diz, segue o princípio. É isso aí. Então a gente tem que se ater a isso. Então, diríamos do 1, podemos levá-lo até o 7, é para presbítero, pastor, bispo, ancião. 8, aí você vem, 8, 9, 10, pula o 11 e entra no 12. 4 versículos para diácono. Só que eu acho ainda interessante, olha as expressões de Paulo, aqui, ó. Quando ele vai falar de diácono, ele diz, da mesma forma os diáconos. O que Paulo está querendo dizer? Tudo que eu falei para o presbítero, vai servir também para o diácono. Mas deixa eu acrescentar uns negocinhos aqui para o diácono. Não é jogar no lixo os 7, não, isso é só para presbítero. Não, Paulo está falando, pega isso daqui e tem que ser também para o diácono. Só que eu vou fazer de acrescentar mais uns negocinhos aqui. Aí, quando você chega no 11, Paulo também fala, para as mulheres também tem que ser disso daqui, tudo que está aqui em cima. Só que no âmbito feminino, olha o 11. Da mesma forma as mulheres. Então, a visão dele é sempre contínua. Ele está falando que eu estou falando aqui serve para todo mundo que quer ser ministro. Não quer dizer que isso é só para um, isso aqui é para outro, não. É para todo mundo. Está entendendo, irmão? Para você ver que o imetro de Deus é lá em cima, o nosso imetro é aqui embaixo. O metro não é o que regulariza aí os produtos que se fazem? O imetro de Deus é lá em cima. E aí que o negócio fica bom. Certo? Quando nós passamos por esse entendimento inicial, nós temos pelo menos 2 textos centrais. Atos 6, que alguns costumam debater, que ali não aparece a palavra de uma forma nítida, diácono, e aí é um assunto, é um debate, que eu não vou entrar nele. E aqui de 1 de Timóteo 3, a partir do 8. Certo? Então, como tudo tem um início, vamos para o 6. Correto? Para o 6. E o 6 vai deixar claro, primeiramente, vamos às qualificações. Escolhei. Isso é uma determinação para a igreja. Escolhei. Irmãos. Certo, irmãos? Dentre vós. Aí eu coloquei aqui, primeiro, escolhei irmãos dentre vós, ser membro ativo da sua igreja. Quer ser um diácono? Está aqui. Porque a igreja só pode escolher quem está no meio dela. Então começa por aí. Ou seja, está aí, o candidato ou a candidata necessita estar exercendo função antes mesmo de ser reconhecido e credenciado para o diaconato. Já está mostrando que quer. Já está fazendo. Não é daquele que primeiro é consagrado para fazer. Ele faz e por estar fazendo vai ser reconhecido. Só isso. E não altera nada na vida dele. Só que agora ele vai ser chamado de algo que ele já é. Só isso. Agora tem gente que é consagrado, nunca fez e nunca vai fazer, mas foi consagrado. É muito prático. Vamos lá, irmão. O texto enfatiza para a igreja escolher entre os irmãos aqueles que eram ativos no serviço, e não aquele que começou a servir logo após saber que poderia se tornar um diácono. Pronto, está aqui, irmão. Escolhei. E quem escolhia era a igreja. E levava o nome. Aí o colégio apostólico
esse vai. Esse também não vai, não. Mas esse foi. Certo, irmãos? Vamos lá. Segundo, possuir uma vida respeitável. 7 homens de boa, o que, irmãos? Reputação. Que Paulo, de uma certa maneira, ele também vai falar lá em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Mas como estamos aqui, vamos lá. Então, essa palavra no grego sugere o quê? Uma pessoa com bom testemunho. Respeitável, que tenha um bom testemunho. Lembre-se que também para o presbítero isso também recai. E Paulo diz, ó, testemunho da onde, irmãos? Dos que estão aonde? Aonde, irmão? Lá fora. Reputação aí fala de uma pessoa que tem uma fama e um renome respeitável. Continuando, o apóstolo Paulo enfatiza que todo ministro precisa possuir um bom nome. Lembre-se que lá em 1 de Timóteo 3,7, Paulo vai falar disso. Atos 22,12 está aí. Depois, irmãos, dá uma lida em casa. Por isso que eu já adiantei para o irmão só ler, tá, irmão? Em casa. E viver uma vida que glorifique a Deus através de um estilo de vida cristocêntrico. Se eu vivo uma vida em Cristo, eu tenho bom testemunho. Sou uma pessoa respeitável. Em miúdos, a minha vida fala mais alto do que a minha pregação, do que o meu ensino, do que como eu canto, ou das vezes que eu frequento a igreja. Certo? O diácono precisa possuir uma vida respeitável e digna. O bom nome é patrimônio. Está tudo com referência bíblica aí. Ricardo, desculpa, deixa eu te interromper aqui. Eu queria fazer uma pergunta prática para você. Eu tenho certeza que já está dentro do escopo do que você está falando aí, você vai me responder com toda a propriedade. Eu ia te perguntar qual é a pior coisa que se pode fazer, ou que a igreja pode fazer a um bom diácono. A pior coisa. A pior coisa é consagrá-lo como pastor, se ele não tem uma chamada para tal. Eu já vi muitos diáconos que eram fantásticos no que faziam, não estou dizendo poucos, não, muitos, fantásticos no que faziam, obreiros diligentes, dinâmicos, espertos, antenados, caras com uma, sabe, que quando foram colocados para o pastorado, não desenvolveram, porque não tinha uma chamada para tal. É um negócio interessante, né? Porque, às vezes, a pessoa não consegue enxergar qual é a vocação daquela pessoa. Eu sou do tempo que a gente brincava dizendo o seguinte, que o presbítero era o diácono que a pessoa botava sentada no púlpito. Você se lembra desse tempo, né? Que muitas das vezes você pegava, por tempo de serviço, né? Olha, por folha corrida. Não, esse cara merece. Tipo assim, como se fosse... Divanei falou isso na semana passada. É como se fosse o ápice da carreira. Assim, não, agora ele tem que ir, porque não tem nada que justifica que ele não... Aí você perdia um bom obreiro para colocar, às vezes, uma pessoa na função que ela não era produtiva. Não é que ela fosse ser uma pessoa ruim, mas é porque não era a chamada dela. Você perdia um bom diácono e não ganhava nem um presbítero, nem um evangelista, nem um pastor. Nada. Perdia sempre. Perdia sempre. Perdeu 2. Meu irmão, na realidade, por isso que eu comecei falando aqui, que eu gostei da expressão ministério diaconal. Entenderam, irmãos? É ministério. Tem pessoas que são diáconos e acabou. Ok, irmãos? Então não adianta você já chegar mirando, não, vai ter que ser diácono, vai ter que seguir a nossa regra aqui. Não. Deus é aquele que chega e fala, você é. Agora, certo é que tem pessoas que também podem iniciar como diácono e Deus vai desenvolvê-lo, ele vai crescendo no ministério. Não quer dizer que ser ministro, ser diácono
é a sola. Não, é apenas uma expressão que nós usamos para falar de crescimento. E nem é, ô, Ricardo, quando eu fui aqui na igreja, fui, né, chamado para o ministério, eu fui chamado para o nobre cargo de auxiliar de trabalho. É isso aí. Nos tempos antigos, na carteira de membro vinha assim, aux, ponto, detrave, ponto, vai fazer o ponto, quando vier, né? Parecia até endereço da internet, né? Grandão, né? O que era? Era menos ainda, era alguém que aspirava ainda ao diaconato, né? Quer ver, irmão, um exemplo bíblico desse? Filipe. Filipe, um dos 7. Aproximadamente quase 25 anos depois, lá em Atos 21, ele é visto como evangelista. Entende, irmão? Pode acontecer, pode. Mas nós não podemos desmerecer o ministério diaconal. Certo? Mas bem, vamos continuar aí. Terceira, Atos 6:3, está ali, ó. Viver controlado pelo Espírito Santo. Pastor Ronaldo falou do auxiliar de trabalho. Eu sempre considerei esse versículo 10 aqui o seguinte: será que é bíblico esse cargo de auxiliar de trabalho? O verso 10 diz o seguinte, ó: e também estes sejam primeiro provados e depois sirvam. Ou seja, é como se fosse um estágio. O auxiliar de trabalho é ali, ó, está ali, ó. Vamos avaliar. Hã? É um trainee de diácono, é um estagiário, já exerce a função ali de auxiliar de trabalho. Provado. Foi aprovado, será consagrado. Aí eu lembrei disso aqui. Tá bom? Isso aí, irmão. Vamos lá. Terceiro item. Viver controlado pelo Espírito Santo. Aí o texto vem de quê, irmãos? Cheios do Espírito Santo. Bem, aí nós temos o princípio que o diácono ele deve possuir uma vida controlada pelo Espírito Santo. E essa vida controlada pelo Espírito Santo não é uma opção, é um mandamento, é uma ordenança bíblica. Na verdade, todo cristão tinha de ter isso em mente. Certo? Ou seja, viver cheio do Espírito é quando você é controlado, não apenas para viver uma vida cheia do Espírito Santo no sentido de pregar, ensinar com autoridade, mas principalmente ter em si o caráter do Espírito Santo. Você cheio do Espírito Santo, tua maneira de ser vai ser transformada. Por isso que você tem que entender, ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que falar em línguas. É ter um caráter transformado pelo Espírito. Porque você não está cheio de uma força, você está cheio de uma pessoa. E essa pessoa tem um caráter santo. Subentende-se quando ele age em mim, em você, eu vou ser o que ele é. Legal? Então vamos lá. Possuir uma vida controlada pelo Espírito Santo não é uma opção, mas uma necessidade e ordenança. Eclesiastes 9:8. Em todo o tempo sejam alvos teus vestidos e nunca falte óleo sobre a vossa cabeça. Efésios 5:18. Todos nós sabemos, não é isso aí, irmão? Não vos embriagueis de novinho inquiado e a vassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Legal? Pois o exercício ministerial exige que tenhamos para doar. E somente o pode fazer aquele que está cheio do Espírito Santo. E por ele se deixa ser dominado e guiado. Eu vou dar o quê se eu não tenho? Então eu tenho que estar ligado à fonte. Legal, irmãos? O que flui de mim é da minha vida com o Espírito Santo. Certo? Então, um diácono cheio do Espírito Santo, ele vai compartilhar aquilo que ele tem. Se ele está cheio do Espírito Santo, ele está compartilhando o Espírito Santo. Vamos lá. O diácono cheio do Espírito Santo
faz a diferença. Exemplo bíblico, sem ser muito extensivo. Amado irmão Estevão, Atos 7, depois lê. Acabou. Está o exemplo ali. Não é isso aí, irmãos? Vamos lá. Viver com sabedoria, porque o texto diz, cheios primeiro do Espírito Santo, né? E de sabedoria. Ok? O servo vivendo com sabedoria evidencia através da sua vida e piedade e o temor pelas coisas de Deus. Todo aquele que é sábio, a sabedoria dele tem origem aonde? No temor do Senhor. Esse temor do Senhor foi gerado por uma vida de quê? De disciplina. Disciplina, temor, sabedoria. Então, para o diácono ser um homem cheio de sabedoria, vida cristã disciplinada. Isso quer dizer o quê? Disciplina, oração, leitura bíblica, louvor, jejum, disciplina. É o basicão que a gente está deixando de fazer, ou já deixou de fazer. E depois a gente quer que Deus haja. Mas o básico a gente não faz. Então, existe uma vida disciplinada. Nessa passagem fica evidente que não se busca um erudito para a função diaconal, mas homens que possuam a habilidade de viver segundo as Escrituras. Porque aqui não se fala de conhecimento acadêmico, aqui se fala de sabedoria. Sabedoria está no campo de praticidade. Em prudência, quem é sábio é prudente, para serem capazes de aconselhar. A cultura e o conhecimento o homem adquire nas escolas, nos colégios, nas universidades. Mas a sabedoria ele deve pedir a quem, irmãos? A Deus. Exemplo. Querido irmão Felipe. Está lá correndo, porque a função diaconal às vezes te leva para um esforço físico. Ele está correndo. Aparelhou a carruagem, o bendito do etíope sentado e ele correndo. Está ele lendo lá. Entendes tu que lê? Ele não preparou sermão. Ele não tinha sermão na mão, não tinha esboço. Não sabia nem o que ele estava lendo. Mas já perguntou, entendes tu que lê? Aí quando ele entrou, se viu que era o texto do profeta Isaías. Cheio de sabedoria. Explicou o texto e apresentou Jesus. Ganhou aquela alma. Acabou. Certo? Então está claro aí. Atos 6,5 diz que a Bíblia vai falar sobre Estevão. E ele era um homem, irmão, cheio de fé. Mesmo que essa expressão, cheio de fé, não esteja inserida nas qualificações diretas apresentadas pelos apóstolos, porque as estão apresentadas no versículo 3, o 5 vai falar de uma qualidade de um diácono. Ou seja, já que o diácono é um homem cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo, entende-se que o mesmo também é cheio de fé. E esse caso aqui é o caso de Estevão. É certo que essa qualidade não aparece nas qualificações especificadas pelos apóstolos, para um diácono. Mas o autor de Atos dos Apóstolos enfatiza como uma das qualidades do diácono Estevão. A genuína fé advém através da meditação profunda das Escrituras Sagradas. Romanos 10, 17. A fé vem pelo quê, irmão? E ouvir o quê? Isso aí.
Ok? Se alguém tem dúvida que Estevão era bom de Bíblia, é só ler Atos 7. Aí você fica sem dúvida nenhuma. Ok? Uma célebre mensagem que ele resumiu o Antigo Testamento, o projeto de salvação de Deus e apresentou com muita clareza. Entenderam, irmãos? É interessante que quando você analisa essas pregações, as pregações eram profundamente bíblicas, cristocêntricas e ricas. Eles não contavam historinha. Eles não davam aulas de história, de filosofia. Não, era a Bíblia. Cristo. E rica em conteúdo. Eles não tinham medo. Será que o povo vai me entender o que eu vou falar? Filho, o povo vai aprender. Se não sabe, vai aprender. E quem já sabe, vai ficar massificado aquele conhecimento e dali vai pular para altos pulos. Certo? Vamos continuar aí. Viver em comunhão com os irmãos. Aí voltamos lá no 6:3. Escolher irmãos. Interessante, né? Ó, escolher irmãos, hein? Aqui, ó. A igreja não procurava um crente fantasma ou um que cai de paraquedas nas suas fileiras. Nenhum oportunista, mas sim homens comprometidos com Deus e a igreja, em comunhão e assíduos nos trabalhos. Acabou. Certo? Está aqui, ó. Pronto. Aqui saímos temporariamente e vamos a 1 de Timóteo 3:8. E 1 de Timóteo 3:8 tem lá, ó. Diáconos sejam que, irmãos? Sinceros. Tá ok? Porque os respeitáveis, nós já vimos no sentido de reputação. Porque respeitáveis, aqui por Paulo, e de boa reputação, é a mesma coisa de 6:3. Então, nós vamos ficar repetindo desnecessariamente. Aí já vamos logo para sinceros. Tá ok? A palavra sinceridade vem do latim sinicera. Entre os romanos se fazia um vaso de cera que ficava transparente, possibilitando o dono ver o que ficava no seu conteúdo. Uma pessoa sincera é verdadeira, íntegra e transparente. Ou seja, é aquele que tem facilidade da luz passar por ele. A luz não é bloqueada nele. Certo? E não existe canto negro nele. Vamos lá. Em outras traduções, NVI, na versão internacional, aparece assim, homens de palavra. A versão Almeida Revista e Corrigida, não de língua dobre. Interessante. Isto implica que não deve enganar com palavras, falando uma coisa e querendo dizer outra. Às vezes não vem a palavra sincero, vem homens de língua dobre, quer dizer, não pode ser homem de duas palavras. Não pode ser fofoqueiro. Acabou. Irmão, isso é Bíblia. Estou falando mais nada do que Bíblia. Entenderam, irmãos? É para o irmão ver que a peneira de Deus é mais fechadinha para passar. A nossa, mesmo sendo bem fechadinha, ainda é mais aberta. Vamos lá, irmãos, continuando. Um homem sem vício. Aí, ó, diáconos sejam não dados o que, irmão, há muito vinho. Aqui eu não vou entrar em detalhes se há permissão ou não permissão, que o papo não é esse. Está entendendo? E essa é uma outra discussão. Vamos focar aqui. Paulo, o apóstolo Paulo, usa a palavra inclinada, que no original é procejo,
que significa voltar-se para algo, ocupar-se de algo. O que Paulo está querendo dizer, filho? Não te ocupa. Não viva constantemente desse jeito. E aquele que está viciado, dominado. Certo? Quem é chamado para o santo ministério deve apenas ocupar-se em ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho que é devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo e acabou. Certo? Deixando a vida de vícios para preenchê-la totalmente de Deus. Hoje nós podemos aplicar que um obreiro não pode ter vícios. Às vezes aquele vício da internet e tantos outros vícios. O cara está preso, está dominado, o cara não vive. Tem cara que no culto não cultua, navega. Não vê Jesus. Vê um monte de gente menos Cristo. Não é verdade, irmão? O glória que ele ia dar, o time dele meteu gol. Tomou gol, ele irou. Entendido, irmão? Esses são os nossos problemas. Certo? Então, vamos continuar aí. Agora, Paulo ainda continua, ó. Não cobiçosos de sórdida ganância. Um homem sem cobiça. A palavra vem do grego aishoros, querdes. Como alguém perverso, sórdido, obsceno, vergonhoso, repulsivo e desonesto. Está aí. E quando você lê Colossenses e Efésios, Paulo chama isso de característica do velho homem. Olha só. O diácono deve agir como um autêntico servo e não como um mercenário. Certo? Ainda mais que ele vai tratar com isso daqui, irmão, ó. Ele não pode querer aquilo, porque aquilo não é dele, é do Senhor. Não vou meter a mão nem centavo. Paulo já está fechando a portinha. Tá ok? Ó, não pode ter atitude de Judas Iscariote. Judas. Pô, filho. Diácono Judas, será que é isso? Filhão, tesoureiro? Coitado, era o tesoureiro. Contava o negocinho e botava para o bolsinho. Paulo já está alertando isso. Certo? Ou seja, aí fala de honestidade, fala de moral, fala de aspecto moral e social. Vamos lá. Mas servir fielmente para a glória de Deus. Vamos lá, irmão. A peneira de Deus só está, ó, cirandante. Um homem irrepreensível, 3:10 aí, irmão. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam. Agora vamos dar uma... Depois a gente volta aí para essa parte, mas está aqui, ó. Se forem irrepreensíveis. O que é a ideia de irrepreensível? A palavra anelipedon, que significa aquele que não dá lugar a qualquer censura e repreensão. Não é que ele é santarrão, mas ninguém tem o que apontar o dedo para ele. Ele vai, ninguém censura ele, ninguém repreende ele. Não tem o que falar dele. E se falar é fofoca ou inveja. Irmão, porque às vezes fala, mas é fofoca e inveja. Só isso, acabou. Então, é um homem que ninguém tem o que censurar. Ninguém vai chegar ali e falar, filho, tu está errado. Não, não. Ele mantém uma vida irrepreensível e sem censura. Olha só, irmãos. Se você for observar, Paulo fala 2 vezes para o presbítero isso, aqui, em Timóteo, e 1 vez para o presbítero em Tito. Então, são 3 vezes, contando com o diácono 4 vezes. Olha a preocupação de Paulo.
Cuidado para o teu ministério não ser censurado, cuidado como tu anda, cuidado com o que tu fala, cuidado como tu vive. Tem gente apontando o dedo e é porque você está alimentando o dedo do cara. Que tem gente que você não faz nada, o cara fala, aí é inveja. Agora, quanto tu está alimentando, isso é sério, irmão. Mas vamos continuar. Aí no versículo de número 9, vamos voltar para o 9. Conservando o mistério da fé com a consciência pura. Isso é interessante. A passagem nos mostra que o diácono deve estudar a Bíblia, a sua fé sistematicamente, conservando-a de forma genuína. Nós somos e fazemos o que aprendemos. Certo? Então não é só o ministro, pastor, que tem que ser um homem que procure conhecer a Bíblia. Vou te dar um exemplo aqui clássico, bem básico, irmão Estevão. É isso aí, irmão? O irmão Estevão nos dá tanta aula que ele chega quando ele é o único que falou sobre as 3 fases de 40 anos de Moisés. 3 fases de 40. É o único que fala. Ninguém falou, mas ele fez questão de falar. E tantos outros assuntos. Quer dizer que ele era profundo na Bíblia. Entendido, irmão? Então, para que um presbítero conserve o mistério da fé em boa consciência, ele tem que ser um conhecedor da palavra de Deus. Estudioso da Bíblia, aplicado. Entendido, irmão? Aí sim ele vai manter a sua consciência pura. Ok? Então, aí finaliza, como o diácono Estevão no seu sermão célebre, Atos 7. Vamos lá. Versículo 10. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam. O que ele está falando? Antes do camarada começar a função diaconal, bota o cara na prova. Para ver se aqui, irmão, preenche esses requisitos aqui. Qualquer outro requisito que venha, volto a dizer, respeite. Está entendendo? Só para o irmão, eu posso dizer assim, no meu caso particular, certo? Eu pertenci inicialmente a uma convenção, eu passei por 4 avaliações, função pastoral, e apresentei mais de 45 documentos, até 3 análises de psicólogo para dizer que eu não era doidão. Sério, irmão? Você está rindo? Está rindo para quê? 3 atestado médico que eu gozava de boa saúde. 3º, 4º, 7º ofício. 45 documentos. Depois de já ter apresentado 10. Estou brincando aqui, eu participei de 2, mas não chegaram a uma conclusão. Deu para o irmão entender, irmão? Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo, pastor, eles foram além. Calma, irmão. Além. Mas se é necessário preencher esses requisitos, preenche. Fora os que já estão na Bíblia, né, irmão? E eu fiquei como muitos assim, poxa, mas da Bíblia é um e dos homens é outro. Mas aí depois eu tomei aquela coronhada de Deus, falando, filho, siga e faça, e fim de papo. Que a gente dá uma discussão desnecessária, né, irmão? Então, não apresenta os documentos e... Lindo, você é muito bom, mas não dá para você. É porque não apresentou os documentos. Então, cumpra tanto os requisitos de Deus como dos homens, se for necessário.
e fique no azeite que Deus vai olhar. Esse daí é fiel, esse é bom. Vamos lá, irmão, continuando. A palavra provados aqui é do grego dogmazo, que significa experimentados ou examinados, como você passa a joia. Vamos ver se isso daqui realmente é brilhante. Ou uma pedra que não presta nada. Vamos ver se isso daqui é ouro. Vamos botar no fogo. Derrete esse negócio aí. Ah, não, a gente lavou por fora. Lavou por fora. Por dentro está sujo. Fogo nele. Vamos refinar para ver se é bom. A ideia é isso, experimentar. Poxa, está me botando uma prova aí. Ué, o que é isso aí, irmão? Está fazendo mais nada do que a Bíblia manda. Paulo usa esta palavra em relação à sua pessoa. Dá uma lida aí, irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2 e versículo 4. Deixa eu soltar aqui, diz aqui, ó. Pelo contrário, como fomos aprovados por Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Então, Paulo diz, filho, eu também fui provado, para depois ser aprovado. E agora eu posso pregar o evangelho. Amém, irmãos? Não é para você parar, não, é para você continuar. Ok? Virando a folhinha, andando mais um pouquinho, agora talvez, né? Ó. Agora ele vai falar sobre características ou qualificações da família. Eu fiz questão de colocar a parte, porque ele fala de 3. Primeiro, homens fiéis à sua esposa. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher. Paulo recomenda uma vez em 1 de Timóteo para o presbítero e uma vez em Tito para o presbítero também. Aí ele fala para o diácono também. Aqui é fidelidade geral. Casou, casou. Está unido, filhão? Glória a Deus, até o fim. Beijinho só nela. Tá ok, irmãos? Este texto nos apresenta a necessidade de fidelidade conjugal. Certo? Está aí. E se ainda solteiro for levado ao diaconato, é bom que esse obreiro ore a Deus pedindo uma esposa, pois não é bom que o homem esteja só. Acabou. É solteiro porque tem alguns casos de pessoas que são ordenadas ao diaconato solteiro. Beleza, não tem problema. O cara está vivendo uma vida íntegra, legal, sem problema. Mas, queridão, já vai botando o teu joelhinho aí para... É, irmão. Para com esse papo aí, né, meu irmão? É. Abre teu olho, filhão. Amém, irmãos? Vamos lá. E aí Paulo continua indo, ó. Seja marido e governe bem seus filhos. Aqui é a segunda ordem. E suas próprias casas, terceira ordem. Interessante que Paulo vai botar isso como regra, tanto em 1 de Timóteo como em Tito, para aquele que é presbítero também. Aqui, ó. Aqui temos um duplo alerta bíblico para o obreiro. Pois muitos homens de Deus tiveram grandes dores de cabeça com seus filhos, na administração de suas casas, como Isaac, ninguém precisa falar. Mas, irmão, Isaac é abençoado, Esaú, Jacó, só gente de alta elite. Né? Um engana um, outro quer matar o outro, aquela história toda, que você já sabe. Jacó, não é isso aí? Enganaram o pai, deixaram o pai chorando, coração pesado, quase o pai vai embora e eles estão ali vendo o sofrimento. Tranquilo. Não é isso aí? 2 deles foram lá e mataram um monte de gente, se não dão no pé, o povo morre. Só dor de cabeça com essas crianças. Vamos continuar aí, ó. Samuel, aquele homem justo, reto, mas os 2 filhos, quando ele começou a botar, vai lá, filhos, vai continuando no meu ministério, roubando o povo. Os 2 filhos. Está entendendo, irmão? E a gente vai parar em Davi, parou. Não é isso aí, irmão? Davi viveu uma crise com os filhos, que a gente não vai polemizar.
Mas para o irmão ver que não é fácil governar uma casa, nem governar filhos. Não é fácil, tem que ficar de olho em cima das crianças. Tá certo, irmão? Vamos lá. A grande necessidade de obreiro governar bem a sua família, 1 Timóteo 4,16, governar bem a sua vida, depois a sua família, e assim serem estimados. Porque, na verdade, a grande prova é essa. O primeiro grande rebanho de qualquer pastor é a sua família. Se ele não consegue liderar nem esposa, nem filho, nem administrar finanças dentro de casa, eu não vou falar mais nada. Cartão vermelho para você, senta no banco e espera passar uns jogos aí para ver se você tem condição de entrar no próximo jogo. E não reclama não, hein? Eu estou te poupando de um escândalo. É, irmão? Poupando você de um escândalo. Vamos lá. Bênçãos oriundas, aí fechou. Aí você tem mais ou menos umas 15 características aí. Bênçãos oriundas desse glorioso ministério. 1 Timóteo 3,13, o aprendizado de um serviço glorioso. Porque os que servem bem como diáconos. Interessante, não? É servir bem. Todo diácono é chamado a servir e bem. Com destreza, com habilidade, com atenção, seguindo os princípios que lhes são ordenados, debaixo de uma submissão, vai embora. Que bênção gloriosa servir ao Senhor e à sua noiva. Servir é uma arte, não é fraqueza, né? Tem gente quando você vê, o cara está servindo, o cara é fraco. O cara não tem certas aptidões, vai servir outro. Servo é a pessoa mais forte que existe, porque ele aprende, muitas das vezes, a se dominar. Dominar isso daqui é pior do que dominar um homem. Isso daqui é muito difícil, você. O cara tem que ser muito forte para fechar, dominar isso daqui. Não, boca você não vai falar. Você está vendo, mas fica quieta. Né? Você viu uma boquinha, fica quieta. Tu está ouvindo, não vai sair por aqui. Ah, mãozinha, você ficou doidinha para pegar no colarinho, não pega. Não pega que não vai dar certo. Você podia queimar o cara agora, mas tu não vai queimar. Todo fraco, escute isso, é cabeça de fósforo. Esse cara é fraco. Explode rápido, é fraco. O forte, ele se domina. Esse cara é muito forte. Então pense, se você é cabecinha de fósforo, é fraco. Tudo está pegando fogo. Ô, fracote, chega aqui. Não aguenta um round. Quando tomar a pressão, chora. Tá, irmão? Vamos lá. Estou aqui. Quinto, adquirirão para si uma boa posição. Ó. Agora fala de quê? Está de diácono, ele está. Né, irmão? Crescente aí. Aquele que aprendeu a servir como diácono, continuará a servir como presbítero e evangelista. E quem sabe como pastor, se for da vontade de Deus. Não é necessariamente o cara ser diácono, ser presbítero, não. Deus pode falar aquilo, vai ser presbítero. Aí é a ordem mais, né? Hoje, no tempo bíblico, eu falei presbítero, ancião, pastor, bispo, era a mesma coisa. Mas, hoje vai presbítero, evangelista, pastor. Isso se Deus quiser. Não é? Comecei, sou diácono. Daqui a 2 anos, no máximo, estou chegando aí, paz. Se é pintar um negócio abençoado aqui, eu vou. Esquece isso, irmão. É ministério. Tá certo, irmão? Alguns, pastor está falando, alguns sobem escadas. Certo? Vamos lá. Porém, se não for, o serviço diaconal já é glorioso e satisfatório em si mesmo. Por isso que eu gostei do termo ministério. É ministério, volto aqui a dizer. Tem pessoas que Deus chamou exclusivamente para serem diácono e acabou.
Como tem gente que Deus chamou para ser evangelista, tu mete ele numa igreja, ele acaba com a igreja. Porque ele é bom para ganhar alma, mas não é pastor. E vai embora, irmão. É ministério. Deus não se confunde. Sou eu que, às vezes, não sou nem eu que me confundo. Sou eu que deixo me levar pelo meu eu e eu acho que eu posso. Aí Deus fala, tu não pode não, tu pode aquilo. Isso aqui não. Não, mas eu quero. Tu vai aprender que tu não pode. Depois não chora, não. Não existe quadro de carreira na Bíblia, né? Se fosse assim, Jesus não chamava os 12 apóstolos, né? Que não tinha, nenhum deles era diácono ou era auxiliar de trabalho. Todo mundo saiu de lá, era pescador, o outro andava por aí pescando. Ok, mas eu estou falando para o senhor assim, não necessariamente tinham funções, né, ministeriais. Não tinha. Bem, irmão, vamos aí, ó. O diácono Filipe experimentou essa verdade em sua vida, assumindo a função de evangelista. Em 6:2, diácono, 21:8, está lá. Agora, aqui, ó, vamos colocar aqui mais um ponto. Homens fiéis à sua esposa, não é isso que eu falei? E um bom líder familiar. Filipe entra nesse caso. É o exemplo de um diácono que administrou tanto bem a sua família, que a Bíblia fala que as suas filhas eram profetisas. Ou seja, Filipe não era só um grande pregador e ganhador de alma fora. Ele também conseguiu ganhar a sua família para Cristo. Porque tem gente que é um exímio pregador lá fora, a família toda desviada. Ele não, eu prego lá fora. Porque sabe que ele foi pregador pessoal, pregador de multidão e pregador dentro de casa. Ele ganhava vida lá fora e dentro de casa a família estava certinha. Só profetiza na família dele. Filipe é um caso de um diácono que teve esse dentro de casa. Vamos lá, continuando. Possui uma confiança inabalável em Cristo e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3,13. Essas são as 3 bênçãos oriundas desse ministério. Vamos lá. Nomeação de homem para ser diácono do Senhor. Aí existe um critério. Vamos lá. Primeiro, função diaconal, uma necessidade. Os diáconos foram levantados porque havia necessidade de manter a paz e a ordem na igreja. Vamos organizar. Vamos deixar os ministérios, cada um na sua função. Você, apóstolo, oração, jejum e palavra. Diácono, vai servir a mesa. Organização, botar o negócio em ordem. Como também para colaborar com a liderança. Sendo assim, haveria o desempenho da função diaconal, seria específico. Eles devem ser escolhidos. A passagem enfatiza que eles foram escolhidos por seus próprios irmãos de igreja, de fé, seguindo os critérios apresentados pelos apóstolos, 6:3, que nós já vimos. Se você foi escolhido, louve a Deus. E se você é candidato ao diaconato, glorifique a Deus e prepare-se. No Carol de tempo isso vai acontecer, aí é só injeção de linguiça. Vamos lá, irmãos. 3. Eles devem ser constituídos. Vamos lá. Deus chama, a igreja escolhia, mas a nomeação vinha dos apóstolos. Esse é o princípio. Deus aponta aquele que eu quero. A igreja escolhe. E está aí a nomeação dos apóstolos. Pois ninguém pode tomar para si esta honra, a não ser um homem chamado para esse serviço. Está aí. Eles devem ser aprovados. A ênfase está na palavra, elegeram, pois a igreja sabe quem é capaz de exercer esse glorioso serviço. Os diáconos em Atos preencheram as exigências, foram escolhidos, constituídos pela liderança e aprovados por todos na igreja. Há de se observar que a igreja avançou cada vez mais após essa escolha para o serviço diaconal. Isso era uma característica, está aqui, ó. Estamos precisando organizar para crescer. Organizou com os diáconos e cresceram mais. Isso sinaliza para a igreja, estamos certos nas escolhas. Meu irmão, quando começa a retroceder, escolhemos mal. Quando estamos avançando, escolhemos bem. É isso que o Lucas está falando.
Escolhi mal, vai estagnar. Avançamos, legal. Ok? Diácono é um servo. Tá ok? Aí você tem, ser diácono é exercer um serviço. A palavra diáconos, tá certo? Servo ou ministro. Abaixo eu coloquei pelo menos 7 características. Primeiro, trabalhadores, fiéis, prudentes, sabiam cuidar dos seus irmãos, sirvam bem, prontos para aprender com Jesus e humildade. São características de um servo. Está entendendo? Detalhe, se você, ó o esquema aqui, ó, servo diácono, servo presbítero, servo evangelista, servo pastor. Romanos 1, Paulo diz, ó, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo não chega falando, eu sou apóstolo. Paulo diz, eu sou servo. Por ser servo, Deus me chamou para o apostolado. Então, eu sou servo. E por ser servo, fui consagrado ao apostolado, só isso. Então, tem gente que inverte os valores. Todos nós somos servos dentro daquela função que Deus nos chamou. Servo aqui, servos estão aqui, e domingo estaremos servindo o rebanho do Senhor. Prático. Certo, irmãos? Vamos lá. Agora, qual o maior modelo de servo? Jesus. Sua dedicação e serviço, ele não esperou ser convidado, veio. Foi abnegado ao serviço, mesmo sendo Deus, veio como servo, pois o Filho do Homem. Sua liderança está no serviço prestado e não nas ordens e imposições. Não veio para ser servido, mas para servir. Já falei que 2 vezes a palavra também, as raízes da palavra diaconos, aparece aqui em Marcos 10, 45. Sua ordem no serviço de qualidade, ele prestou, mas para servir e dar a sua vida. Ou seja, serviço é uma entrega pessoal àquilo que eu faço. Queridão, pastor, eu acordo 2 horas para estudar a palavra de Deus. Eu só aponto para você e digo, beleza? Você tem que se entregar à tua chamada. Vou dormir a noite toda, amanhã, diante do rebanho, não tenho nada para falar. Quer servir? Isso aí, meu filho. Então esteja pronto a dar a sua vida. Pastor, quando todo mundo vai se divertir, eu fico em casa estudando. Amém. Eu não vou dar um amém grande, não, vai ser um amenzinho, porque você pode ficar vaidoso. Pastor, quando eu comecei ali, eu não usava óculos, agora eu uso. Glória a Deus. Jesus, sendo Deus, humanizou-se e deu-se a sua vida pelos pecadores. Serviu ao próximo com as suas pregações, como Jesus serviu. Pregações, ensino, cura de doença, enfermidade, que doença e enfermidade são coisas diferentes. Doença é o que causa dor, enfermidade é debilidade. Multiplicação de pães e peixes, libertou oprimidos do diabo e por nossas vidas morreu, ápice, morte. Sua humildade no serviço impulsionou de ser, mas assim até a sua morte. Seu poder foi manifesto no serviço, pois o mais forte se tornou servo. Badíssimo. O mais forte optou ser servo. Ele podia ser senhor, mas ele falou, não, eu quero ser servo. Vamos lá. Ele foi voluntário no serviço, entregando o seu corpo, talento e a sua própria vida por nós. E se tornou nosso glorioso modelo. Aí temos Estevão como outro modelo, né? Que nos ensina que o exercício da função diaconal é difícil e cheio de oposições, calúnias e adversidade. Quer ser diácono? Vai receber calúnia, perseguição. Vai ter gente que vai jogar umas pedrinhas em cima de você, se não for pedregulho. E aí, lindão, vou sair metendo a mão em todo mundo? Não. Se tu está fazendo isso, você perdeu o ritmo, perdeu a graça. Não tem vida com Deus. Faz como Estevão, vai orar por eles. E ela vai falar, Deus, não coloca na conta deles não, tá? Porque uns irmãos que ficam muito nervosos. Irmão, esse irmão tem que...
a vida de Filipe impulsiona os diáconos a crescerem no seu ministério. E quem sabe alcançar outras posições ministeriais? Filipe. Está aí. Pastor Ricardo, fizemos aqui uma enquete para fazer uma pergunta, e a gente trabalhou o seguinte: aí, o senhor entende se há uma hierarquia entre o Ministério da Palavra e o Ministério Diaconal? No sentido de quê? O diácono deve... Se há uma hierarquia entre o Ministério da Palavra e o Ministério... Uma coisa se sobrepõe à outra ou não? Não. Está todo mundo no mesmo barco? Não, para mim não existe, porque, na realidade, pelos textos que nós estamos vendo, no caso do próprio Filipe aqui, um exímio pregador, lá em Atos 8, Estevão, exímio pregador, expositor da palavra do Senhor. E, como nós já vimos a prerrogativa de 1 de Timóteo 3, versículo 9, Paulo exige que o diácono conserve o mistério da fé. Nesse caso, conserve a sua fé. E para conservar a sua fé, ele tem que ter conhecimento da palavra de Deus. E quando Paulo também fala cheio de sabedoria, Paulo fala da necessidade de ter conhecimento bíblico para aplicar esse conhecimento, essa sabedoria. Então, não existe um diácono que, em termos, deveria ser um analfabeto bíblico. Não, ele tem que ser um conhecedor bíblico, porque também é ministro. E se seguimos o padrão bíblico, que é Cristo como diácono, que nós falamos no início, Jesus era bom de Bíblia. Então, quem está se espelhando nele, tem que puxar. Tem que correr atrás dele. Filipão não era só bom de pregação, era bom de interpretação bíblica. Entendes tu que lê? Eu posso te explicar isso daí, eu posso te dar uma aula de hermenêutica, é isso que ele está querendo entender. Porque a ideia de hermenêutica é isso daí. Entende tu que lê? Compreende? Eu subo aí e te dou uma aula. Então não era só um conhecedor de Bíblia, ele tinha um conhecimento abrangente do que ele falava. Está entendendo? Diga. Pastor, assim, nessa linha do senhor está colocando assim, né? Por exemplo, quando Atos 6, que é o texto clássico sobre essa fase embrionária do diaconato. Houve um problema de servir à mesa, questões vinculadas ao atendimento às viúvas, e aí se reportaram aos apóstolos, e eles então disseram: não é razoável que deixemos o mistério da palavra e servamos à mesa. Certo. Escolhei por entre vós homens qualificados. Então, nitidamente se percebe uma prioridade em termos de responsabilidade e de emergência. Não é razoável que deixemos o mistério da palavra. Escolha, pois, homens que saibam servir à mesa e que tenham, claro, uma vida ilibada, né, um bom testemunho. Mas nós, enquanto os 12, perseveraremos na oração e na palavra. Então, em tese, no texto, há uma hierarquização de responsabilidades vinculada à pregação. Na minha leitura, pastor, um diácono ele não precisa necessariamente ser da palavra, um pregador ou um conhecedor. A função básica primeira é essa, é servir à mesa, é o trabalho administrativo, do dia a dia, operacional. Na parte de serviço, se esse diácono tem uma chamada, uma vocação para o ministério da palavra, seja pastor, evangelista ou doutor, com o passar do tempo ele vai fazer o dele, servir à mesa e vai se despontar enquanto um pregador ou alguém da linha da palavra. Não de forma necessária. Assim, o que eu acho, assim, de repente, um contrassenso é um pastor servir à mesa, né, no sentido braçal, e não se dedicar à palavra, porque a função do pastor é a palavra, e vice-versa. Tem diácono que desejam pregar, sendo que a função primeira é o servir à mesa. Isso, porque ambos são importantes, tem a sua operacionalidade por conta do serviço, certo. Mas em termos de responsabilidade, de fato, o pastor é aquele que lidera, aquele que guia. O que é interessante aqui, que nós estamos colocando, não é o diácono sair pregando, é que ele tem que conhecer. Pregar já é uma vertente diferente. Pastor. Entendendo? Pastor. Aí é uma outra coisa. Porque tem pessoas que, poxa, caramba, o cara não é uma obrigatoriedade, mas que todo ministro tem que conhecer a Bíblia, é isso que eu estou expondo.
Ele tem que conhecer. Isso, à luz da Bíblia, tem que conhecer. Agora, se Deus amanhã vai usá-lo como um mestre, vai usá-lo como pregador, amém. Tá certo? Mas ressalva, muito bem colocado, que existe uma função específica que é o serviço determinado pela Bíblia e determinado pelos presbíteros, aqueles que lideram a igreja ao diácono. Dentro desse escopo, né, dos que servem à mesa e os apóstolos que eram dedicados à pregação, existem os dons ministeriais e existem os dons espirituais. O diácono ele não está dentro dos dons ministeriais, está de serviço. Agora, ele exerce muitos dons espirituais. Nós vemos que, como o professor falou de Estevão, um homem que exercia ali, você vê que cheio da presença de Deus. E bem ressaltado pelo nosso pastor, eu acho que existe aí esse acúmulo e essa manifestação desse crescimento espiritual do diácono até chegar ao ponto de ser identificado a exercer um dom ministerial. Isso aí, irmão. Vamos lá, irmãos. Finalizando aqui, temos aí o diácono como evangelista, é o caso do nosso querido irmão Filipe, não é isso? Desempenhou um ministério abençoadíssimo em Samaria, e interessante em duas áreas. Ele foi o evangelista pessoal, primeiro de multidão, depois pessoal. E foi algo direcionado por Deus. Veja que ele não estava em desobediência a Deus e nem à liderança da igreja. Entenderam, irmão? Foi lá. Depois a Bíblia termina falando que ele foi levado pelo Espírito Santo para Cesareia. Depois ele vai aparecer lá no 21:8 em Cesareia. O evangelista. Isso quer dizer que ele fez uma obra de 25 anos naquela região. Entenderam, irmãos? Ali não se tem a ideia se é o cargo ou se ele exercia a função, porque tem um cargo e a função, né? O cargo, quando o cara fala, você é evangelista, a função o camarada está exercendo sem ter um cargo. Por isso que a gente tem que distinguir cargo e função. Porque tem texto que não é a função, é a cargo. Certo? Então, nesse caso, vejam bem, está aí como evangelista. Está legal, irmãos? Então, se a gente for seguir essa prerrogativa bíblica, o diácono pode exercer o ministério da palavra? Pode. É um estudioso e aplicado? É. Mas nunca se esqueça que ele deve estar debaixo da autoridade da sua liderança. Se o pastor o determinar para aquilo, ele faz. Caso contrário, ele fica na dele. O negócio é quando ele vai e não ele quer dar uma de rasteira no pastor dele. Aí não. Tá certo? Mas vamos lá, continuando aí. Diácono como porteiro. Certo? Evidências aí a gente for lá para Crônicas, nós temos o princípio de ser porteiro na função dos levitas. E, por último, ele como filântropo. É isso, irmão? A filantropia surge, ou melhor, surge não, porque ela surge em Atos 2, 44 para 46. A filantropia na igreja, não no cristianismo, que Jesus já realizava isso há muito tempo. Mas na igreja ali. Mas ela vai ser devidamente adequada, arrumada em Atos 6. E aí, volto a dizer, é uma das funções que ela tinha interessante. A filantropia não é dada e nós hoje delegamos às irmãs. A maioria quem cuida são irmãs. Certo? Mas no período do Novo Testamento, chama o diácono. Bota essa função para eles. Eles que vão fazer. Atos 6 está ali. Entenderam, irmãos? Bem, então aí podemos dizer assim que finalizamos, para a glória do nome do Senhor. Que Deus continue nos abençoando, nos dê graça, sabedoria para a ministração de uma aula que possa ser, primeiramente, espiritual, edificante
e com bastante conhecimento para que a igreja saia com bastante substância na fé. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Obrigado a todos aí. Obrigado aí, pastor Ronaldo. Obrigado aqui a administração aqui da nossa escola. Hein? Isso, irmão. Ó. O nosso Pix aqui é o 964923301. Tá ok? Vai sair meu nome ali, irmão, a partir de R$5. Tá ok, irmãos? O que é que a partir? Você pode dar mais. Mas o mínimo é 5, né, irmão? Às vezes o irmão sentiu de Deus, né, irmão? Agora, se sentiu, libera. Amém. Gente, quem foi abençoado pela aula do pastor? Maravilha, né? Então, vou reforçar aqui, o pastor Ricardo, ele sempre fala dessa maneira, né, a questão do valor, ele bota um piso, mas a gente trabalha com a liberalidade. É óbvio que um material desse não é R$5, tá? Contando pelo valor monetário, contando pela dedicação. Toda vez que um professor faz um material, não só aquilo que ele está colocando na apostila está em voga, mas também todo o preparo ao longo da vida, né? Então, se você pode adquirir e só pode R$5, amém, glória a Deus. Mas se você tem a consciência que você pode mais, faça de maneira liberal, ok? Porque em canto nenhum tem uma apostila de R$5, ok? Nem material, nem nada por R$5. Então, o pastor, de maneira que bem humilde, no sentido de dar esse valor base, só para você ter um parâmetro, amém? Eu acho que essas 2 primeiras aulas é o seguinte, eu acredito que às vezes Deus, tem 2 motivos para Deus querer fazer a gente desistir de alguma coisa. Ou porque Ele está querendo nos treinar, e aí Ele coloca provas a ponto de a gente pensar em desistir, ou porque Ele está querendo tirar a gente mesmo do caminho que a gente está seguindo. Então, aprender sobre esses ministérios que foram falados aqui semana passada e hoje, é para talvez alguém desistir do ministério. É sério. Sério. Porque a pior coisa que tem é você trabalhar na função onde você não funciona. Se Deus não te chamou para funcionar dentro de um determinado local, dentro de uma determinada função e ofício, é melhor Deus fazer você ter algumas provas, você desistir, do que você pagar o preço de tentar fazer aquilo que Deus não mandou. Então é bom essas aulas aí, dar um pouco de temor, né, de nossa parte, mas é bom ouvir. E eu digo sempre, quem foi chamado, sustenta e vai, porque Deus ele vai dar esse amparo para isso. E quando você entende também que você não funciona ali, você pode enfrentar essa guerra, mas você vai colher frutos assim ruins pela tua escolha e pela tua desobediência. Mas eu gostei que o pastor Ricardo falou, né, ministério é ser servo. Então, se você não estiver disposto a servir, você não vai sustentar por todo o tempo, tá bom? Então, deem preferência aí o material do pastor Ricardo, aqui no final depois, se você quiser fazer o Pix, ali atrás que pega o sinal direitinho, aí você passa o Pix diretamente para o próprio telefone, só para você dar noção da sua semeadura para o pastor Ricardo. Isso é importante também, saber quem semeou, para diante de Deus ser apresentada a tua semente. E aí a outra situação aqui que a gente falou, depois pediu para o Alexandre colocar aqui os anúncios, que tem os anúncios, não tem, Alexandre? Aí antes disso, as garrafas, tá? Então você dá prioridade à apostila, se você puder. Quem está aqui com a esposa aqui na Bereana? Alguém está com a esposa na Bereana? Ah, então já está dito. E essa daqui, se você quiser, essas aqui são as minhas preferidas, né, assim, de design. Essa semana eu fui correr, aí eu coloco minha garrafa escondida num cantinho lá onde eu vou correr, e aí algum endemoniado levou a minha garrafa. Aí eu cheguei em casa, falei para minha esposa, olha que barulho esse cara arrumou, ele está sabendo que levou a minha garrafa, meu Deus, eu nem... Só apresentei ele diante de Deus, Senhor, tenha misericórdia desse cidadão que levou minha garrafa na hora da corrida. Não, e depois você acaba a corrida cheio de sede. Então, vou falar, vou chegar lá. E também vou chegar aqui, ó.
Então, a garrafa é 40, é isso? 40. Eu fui numa loja de departamentos esportivo, até mostrei para minha filha, 100 e tanto uma garrafa dessa. Falei, meu Deus do céu, mas é exatamente igual essa daqui, que está por R$40 ali, para poder você também abençoar esse trabalho. Além disso, algumas revistas, não sei se alguém pegou revista e tudo mais, a revista do professor é 14, né? E a do aluno, cada hora a gente... mas 14, a de professor, a de aluno é quanto, o Anderson? R$10, então é R$10 a de aluno. E ali você também pode, se você ficou com a revista, você acerta ali atrás, vocês têm Pix alguma coisa, Thaís? Então a Thaís resolve, a Alexandre resolve também essa questão da revista, da garrafa e a apostila também você pode, Gabriel, você pode receber caso alguém pague em dinheiro para o pastor Ricardo, aí depois você só passar para ele, tá bom? Então o Gabriel vai receber, quem for contribuir com valor em espécie para a apostila do pastor Ricardo, e as garrafas e a revista ali com a Thaís e com Alexandre. Tem alguém nos visitando pela primeira vez aqui na Escola Bereana? Alguém? A irmã ali. Rapaz, seja bem-vindo. Prazer, meu irmão, seja bem-vindo. Toda semana faça daqui um ambiente para você conviver aqui com esse setor da igreja que trabalha ainda mais a palavra de Deus. Eu discordo do pastor Gilson, discordo do pastor Ricardo, concordo com o pastor Ricardo, concordo com o pastor Gilson. Mas eu acho que o diácono ele tem que ter um esmero em relação à palavra, independente se ele vai usar o instrumento da homilia, do discurso, para pregar ou ministrar ou não. É lícito e convém. Irrepreensível é a palavra que, para mim, aborda tudo isso. Ser irrepreensível é um negócio difícil, inclusive em relação à palavra. Então, meu irmão, é dureza mesmo, é dureza, foi o que o pastor Ricardo falou aqui, o professor de EBD, o pastor que foi chamado como mestre, a verdade é que nem final de semana, se você for pensar para o que a gente vê por aí, ele tem, porque é isso aí. Eu também vou ministrar domingo, o meu negócio só funciona se eu posso ter me preparado o mês inteiro. Eu tenho que acordar na madrugada do dia, né, do domingo, para poder vir para meditar. E isso é tempo, dedicação. Então, se você não foi chamado para isso, não vai que vai ficar complicado. Tá bom, meus irmãos? E aqui, você vai sair daqui a pouco, 10 horas. O pastor Ronaldo vai estar participando da live lá da ADVEC Alphaville. Eles fazem uma live referente à lição de número 1, né, o Ministério Pastoral. Então, se você veio na minha aula semana passada, ficou cheio de dúvida, assista o pastor Ronaldo no @EBDADVEC Alphaville, que ele vai estar aí ministrando essa aula aqui sobre o Ministério Pastoral. O pastor Túlio vai estar lá também. E aqui o professor Marcos Farias, também participando dessa live aí no Instagram. EBDADVEC Alphaville. Essa live aí é uma live internacional, porque Alphaville é um negócio, né? Como o povo fala aí, é top demais. Tá dito, pastor? Semana que vem, conferência da juventude, EBD, Escola Bereana, online. Não é isso? Então, quem quiser assistir a aula da Escola Bereana, lá no youtube.com/EBDADVEC, fica atento no Instagram, @EBDADVEC, que certamente você vai saber quem é o professor que vai estar ministrando a próxima lição, que é a lição já de número 3. E assim nós avançamos. Tá bom, meus irmãos? Então vamos ficar de pé. Vou chamar o pastor Sérgio aqui para poder fazer uma oração e finalizar aqui a Escola Bereana. E é isso, vamos nessa, né? O negócio é forte. O negócio é forte. Aqui, pastor. Graças a Deus, paz de Cristo a todos. Vamos orar, né? Agradecendo ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, ó Deus. Nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Primeiramente, Senhor, pela vida desses homens de Deus, Senhor, que o Senhor tem separado para instruir, para ensinar. Pai amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor, por essa aula especial, ao qual o seu servo ministrou
aqui, Senhor, nesta noite. Pai amado, todos aqueles professores que irão ministrar, Senhor, essa aula no domingo, que vidas possam ser impactadas pelas suas palavras, que almas possam se render aos teus pés. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse grande milagre que o Senhor operou aqui nesta noite, Pai, porque nós estamos saindo daqui, Senhor, convicto, Senhor, por esta aula, Pai, que o teu servo ministrou de forma concisa, transparente. Pai amado Deus querido, agora nós iremos nos direcionar, Senhor, para nossos lares. Da mesma forma que o Senhor nos trouxe em paz e em segurança, Senhor, nos conduza para nossos lares em paz e em segurança, nos livrando de todo mal, Senhor, de todo acidente, covardia, traição, emboscada, cilada, caia por terra na autoridade do nome de Jesus, ó Deus. São essas bênçãos que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém.